E hoje eu não poderia deixar de falar sobre o Deus que está nas relações que sustentam a vida. Porque é isso. A nossa vida, ela é vivida em relações, com relações. E aí hoje, sendo o Dia das Mães, a gente talvez precise ir mais além do que as frases bonitas que o dia nos proporciona. E mais além do que essas frases de repetir, né, de romantizar, de superação, de força que a gente recebe. A gente entende que mãe, que mulher, né, precisam receber mesmo. Mas a vida real a gente sabe que nem sempre cabe essas imagens de propaganda de margarina, né? Aonde está tudo bem, aonde está tudo perfeito. Existem mulheres, existem mães cansadas, exaustas, tentando equilibrar as responsabilidades, tudo ao mesmo tempo, tentando manter uma organização na sua casa, na sua família, em cuidar da sua família. Então, como a gente disse, há pessoas que hoje estão vivendo luto, a saudade, porque muitas mães não estão mais aqui com a gente, né? A Paty colocou aqui da mãe dela e tem outras pessoas também. E talvez uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é olhar para essas realidades, mas com sensibilidade e com verdade. Mas com muito cuidado, porque quando a gente olha, a primeira coisa que a gente faz é cobrar. A primeira coisa que o nosso olhar ele já está tão viciado na cobrança, que a primeira coisa que a gente faz é quando a gente olha qualquer situação, a gente já julga, já cobra, né? E eu acho que também o que a nossa sociedade normalizou, o que vem sendo normalizado, e às vezes a gente também normaliza, é que a gente está normalizando o sofrimento. A gente normaliza isso. A sociedade colocou essa normalização. E a gente não deveria normalizar algo que nunca deveria ser normal, que é o sofrimento. Né? Porque virou normal a gente estar cansado o tempo inteiro. Virou normal a gente dormir pouco. Virou normal a gente não dar conta, ter que trabalhar muitas horas. Virou normal a gente não ter tempo para ficar com a nossa família. Virou normal a gente não ter tempo para nada. Virou tudo normal. A gente normaliza. E aí o que a gente faz? Ah, não, tudo bem, você vai dar conta. Deus está contigo. Está tudo bem, vai passar esse processo. A gente sabe que o processo vai passar. A gente sabe que o processo vai passar. E aí a gente vê mulheres sobrecarregadas que viram guerreiras. Pessoas sobrecarregadas que viram guerreiras. Isso é o normal? Meu Deus! E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que sente isso, porque tem muitas mães exaustas. Por quê? Porque viram exemplo de força. E aí a gente está sempre nesse papel de exemplo de força, e que esquecem de fazer, quem que está cuidando dessa pessoa? Esquecem de fazer uma pergunta tão importante, quem que está cuidando dessa pessoa? E
muita gente aqui que não está vivendo, porque sobreviver é diferente de viver. Mas a gente continua só sobrevivendo. A gente continua sobrevivendo e esse sobrevivendo virou normal. Virou normal. Uma coisa que deveria acontecer esporadicamente, vamos colocar assim, porque quando acontecem algumas intercorrências mais complexas, é que a gente tem esse momento de sobrevivência. Mas não deveria ser assim, a gente teria que viver. Tem muita gente que está cansado de sobreviver e adoece, precisa ficar implorando cuidado. E aqui eu me dirijo mais às mulheres, porque a gente entende que foi colocado-se um papel para que as mulheres sejam cuidadoras. Foi colocado um papel, eu queria saber quem foi que colocou isso. Quem foi que falou que a mulher tinha que fazer isso, que a mulher tinha que fazer aquilo, que a mulher tinha que cuidar de fulano de tal, que tinha... Eu não entendo. Tá certo que a gente sabe que a sociedade vem, né, trazendo isso, mas quem foi que disse que a mulher tem que fazer tudo isso? Então, a verdade é que muita gente não está vivendo, está apenas tentando não desmoronar. E a fé que a gente precisa é aquela que não nos tira da realidade. Não nos tira da situação, dessa realidade, mas é aquela que faz com que ensina a gente a permanecer como humanos dentro dessa realidade. Porque não foi para isso que Jesus veio? Foi para isso que Jesus veio. Ele se tornou humano porque Deus falou assim, eu preciso que você se torne humano, porque para as pessoas entenderem que eu sei das dores de vocês, eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês sintam. Então é essa fé que eu quero falar. É uma fé que cria vínculo, é uma fé que reparte o peso, é uma fé que transforma a presença em abrigo e que entende que ninguém precisa caminhar sozinho. Ninguém. E a história de Ruth e Noemi, ela fala um pouquinho disso. Ela é uma daquelas narrativas bíblicas que, quando a gente lê com atenção, a gente percebe que não é um relato antigo, mas a gente percebe que é um espelho da nossa vida, é um espelho da realidade, é um espelho do que vivemos. E aí eu vou ler com vocês só o versículo de 1 a 5, para vocês entenderem um pouquinho, depois eu vou resumir a história, porque o livro de Ruth, ele tem 4 capítulos, é curtinho, mas é uma história muito bonita. E assim, eu não vou ler os 4 capítulos, eu vou ler os 5 primeiros do capítulo 1, depois eu dou uma resumida para quem não conhece a história. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, de onde, ela ia dando alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntos empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. A história aqui, continuando a história e fazendo um resumo, é que no caminho, quando Noemi está indo para Belém, voltando para a sua terra, ela pede para as suas noras voltarem para os seus familiares.
Isso no meio do caminho, tá, gente? Não foi assim antes de partir. E recomeçarem as suas vidas, porque ela não achava justo elas terem que ir com ela, passar necessidade, viver, né, numa insegurança. Mas Ruth decide que não quer ir. Orfa também, a princípio, falou assim, não, eu não quero, eu vou com você. Mas a Ruth falou, olha, pode ser que a gente passe por muitas vulnerabilidades, por muitos problemas, então, volte para sua família, volte para o seu lar. E Orfa aceitou, mas Ruth não aceitou. Ruth falou que não. Ruth falou que, para onde fores eu irei. E aí as duas chegando em Belém, pobres, sem recursos, porque ser viúva naquele contexto é perder tudo praticamente, né? Sem filhos, sem nenhuma figura masculina de poder, de trabalho e tal, elas não trabalhavam, não tinha renda. Então elas chegaram em Belém pobres e sem recursos. E para sobreviver, Ruth, ela ia aos campos recolher espigas que sobravam da colheita, né? E acabou trabalhando nos campos de Boaz. Boaz era um homem rico, respeitado e parente da família de Noemi. E depois, no fim da história, acontece que Ruth casa com Boaz e tem um filho, e esse filho ele entra na geração de Davi, que entra na geração de Jesus e assim por diante. Ao longo da mensagem aqui, da nossa reflexão, eu vou dando alguns pontos mais específicos dessa história, né, dessa jornada das duas. E aí o livro começa, então, dizendo que houve fome em Belém. Belém estava passando por uma crise econômica. E aí é tão irônico isso, interessante é que é irônico, que Belém significa casa de pão. A casa do pão, então seria lugar de fartura. E justamente ali, né, entrou em crise econômica. E aí a gente conversa um pouco com a gente enquanto Brasil, nesse sentido, porque a gente vive num país que produz muito alimento, e aí a gente ainda vê gente passando fome, né? A gente fala muito também sobre amor, sobre estar junto, mas a gente ainda vê gente que vive sem acolhimento. E trazendo para o nosso contexto de mãe, nesse sentido, a gente entende e percebe que o quanto isso é irônico no nosso país, né? Porque eu trabalho com pessoas em vulnerabilidades, né? E a gente vê casos todos os dias, mães que pulam uma refeição, ou que não comem durante o dia para dar o alimento para o seu filho. E aí a gente entende que existe muita complexidade nessas situações, em relação a políticas públicas eficientes mesmo, para chegar nessas pessoas, como o Will colocou aqui, né? Existe política pública, mas às vezes a política é um pouco dura. Chegar a ter acesso é um pouco duro, né? E ali naquele contexto, elas tiveram que sair, Noemi teve que sair da sua casa, sair do seu conforto, porque por mais que elas estavam numa situação ruim, elas já estavam adaptadas ali, já era algo, né? E hoje a gente vê também muita gente, muita família, fazendo esse tipo de deslocamento. E o pior, esse tipo de deslocamento, que traz um sofrimento terrível, terrível. Porque existem muitas famílias que saem da sua casa, muitas mulheres com seus filhos, que saem da sua casa, porque elas foram violentadas. Porque elas sofreram violência, porque as crianças sofreram violência, porque, sabe, todo um complexo que tira você dali, elas são obrigadas, as crianças são obrigadas a saírem, se matricular e pular de escola para outra escola, a mulher de um bairro para outro bairro, de uma cidade para outra cidade. E o que eu acho interessante é que realmente, aqui na história de Ruth,
mascara isso, porque a gente precisa ler, e quando a gente lê qualquer fato da Bíblia, a gente não pode ser simplista. A gente não pode ler e romantizar. E eu percebi aqui que a história de Ruth não tem nada de romantismo. Né? Não tem nada que façam, que bonito. Né? Tem um sentido bonito na história. Mas para ter esse sentido bonito, teve muitas camadas de sofrimento. Muitas camadas de sofrimento. E aí Noemi também experimenta esse luto. Gente, perde o marido, depois perde 2 filhos. Quantas famílias também a gente percebe nesse momento? Né? Quando houve um desabamento, que teve gente que perdeu a família toda, sobrou ninguém. Às vezes perde num acidente. Várias notícias a gente vê por aí. Mães que perdem seus filhos por balas perdidas, por movimento, né, nas favelas, tiroteios, até por policiais. Então não foge da nossa realidade. E aí Ruth, quando ela volta para Belém, as pessoas, né, as mulheres de Belém que conheciam ela, falam, nossa, a Ruth está voltando, que legal. Mas Ruth fala assim, gente, não me chame de Ruth. Noemi. Noemi fala assim, não me chame de Noemi. E Noemi significa agradável. E Noemi estava tão cansada, tão destruída, que ela falou, me chame de Mara, porque Mara é amarga. É desse jeito que eu estou voltando. E eu acho interessante aqui, que a Bíblia não mascara o sofrimento, né? Não mascara e assim, relata que ela colocou isso. Que ela disse que estava sofrendo. Que ela se expôs ali e falou, não me chame disso, eu não sou agradável, hoje eu estou amarga e é isso. É mais um detalhe aqui, para a gente entender, a não esconder os nossos sofrimentos. Porque eu sei que existe muita gente cansada, muita gente ferida, muita gente desanimada, muita gente tentando sobreviver depois de tantas perdas. Mas é importante que a gente não sofra calada. Não silencie esse sofrimento. Porque quando a gente silencia, a gente não enxerga ajuda. E aí a gente também não dá oportunidade para as pessoas nos ajudarem. E sofrer calada é adoecer cada vez mais. Cada vez mais. Quantas pessoas choram escondidos, né? A gente mesmo. Às vezes a gente está tão cansada. E aí a gente não quer mostrar essa aflição, esse sofrimento, essa angústia que a gente sente para os nossos filhos, né? Para o marido, para o companheiro, para a companheira. E a gente chora em silêncio. A gente sobrevive no automático. A gente às vezes não tem esse espaço para desabafar. Mas Deus não exige que a gente esconda a nossa dor. Pelo contrário. Quando Jesus encontrou com aquela viúva de Naim, a primeira coisa que Jesus fez foi acolher a dor daquela mulher. Porque naquele contexto Jesus fez um milagre de ressuscitação. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Mas, em primeiro lugar, antes disso acontecer, Jesus acolheu aquela mulher. Jesus ouviu a dor daquela mulher. E quantas vezes a gente não ouve? Quantas vezes a gente passa? Né? Quantas vezes a gente deixa para lá? E aí a gente precisa entender
que para a gente se libertar, para a gente se transformar, a gente precisa entender que Deus não nos quer perfeitos. Porque a fala é que, para a gente ir para a terra prometida, para a gente isso, não pode pecar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A gente aprendeu a vida inteira a se reprimir, a gente aprendeu a vida inteira que não pode falar isso, que não pode fazer aquilo, que não pode... E a gente precisa entender que Deus não quer perfeição. A gente precisa entender que Deus encontra a gente justamente nos pedaços. E Ruth, por outro lado, era uma mulher estrangeira, viúva, sem garantias. E ainda assim ela decide permanecer ao lado de Noemi, naquele momento de decisão. Mas, como eu disse, a gente não pode ser simplista aqui também. Não vamos romantizar. Porque quando Ruth fala assim, por onde fores irei, por onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é lindo, essa frase é muito usada em casamentos. Eu mesma já usei em alguns casamentos. Mas porque é bonito, serve para esse amor romântico também, né? Mas a gente não pode romantizar, porque o que a Ruth fez ali foi uma decisão também estratégica, né? É importante a gente entender que a decisão dela não foi somente de amizade. Tinha muito amor, tinha muita parceria, existia tudo isso ali. Mas ela também pensou, se eu sair daqui agora, sozinha, e voltar para a minha cidade, eu sei lá como eu vou ser recebida, porque as pessoas vão me olhar, eu sou viúva, não tenho recurso, pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Porque quando você não tem nenhum vínculo, você volta para um lugar sem vínculo, ou vai para um lugar sem vínculo, sendo mulher, você corre risco da mesma maneira. Aqui a gente vê duas mulheres correndo risco, só que Ruth falou assim, eu vou junto com você, porque se for para correr risco, eu corro com você. Nós estamos em duas, eu não vou correr sozinha. Então foi estratégico também. Além da afetividade, além do amor que elas tinham uma pela outra, né? E, indo para a cidade, nesse contexto, ela era uma pessoa, né, ficar com Noemi, na verdade, como eu disse, foi essa decisão estratégica, porque ela significava muito elas terem esse vínculo, né, permanecer ligada, ter uma rede, né, para sobreviver. E a gente pode entender aqui que, às vezes, olhando de fora, as pessoas dizem assim, né? Quando existe uma situação conflituosa, que a gente percebe que alguém está passando por uma situação, né, complexa. E aí a gente fala, nossa, essa pessoa, ela podia dizer não. Essa pessoa escolheu isso, ela podia não escolher. Né? Era só recomeçar. Era só ir sozinha e recomeçar. Gente, mas a vida real não é simples desse jeito. A gente não pode ser simplista em tudo. A gente não pode olhar a vida do outro com simplicidade, sem tentar entender o contexto daquela vida. Então, a história de Ruth não é apenas sobre esse romantismo, é sobre sobreviver, é sobre construir através de vínculos essa sobrevivência para tentar viver. Porque a sobrevivência não é uma finalidade. A sobrevivência é um meio para você chegar a viver, né? E talvez isso nos leve a refletir, a entender que as condições em que as pessoas decidem, as decisões que elas levam para a sua vida, para o seu cotidiano,
Elas tomaram essa decisão porque foi possível dentro de limites concretos da vida. E talvez isso nos leve a refletir algo que é muito importante, porque antes de julgar as escolhas de alguém, a gente precisa entender as condições em que essa pessoa está tentando sobreviver. Porque muitas vezes permanecer não é fraqueza. Caso de Ruth, ela permaneceu com Noemi não porque ela era fraca, que ela não queria voltar sozinha. Porque foi uma estratégia. Porque é a maneira de continuar vivendo. E aí, quando elas chegam em Belém, Ruth ela vai respigar nos campos. É a palavra utilizada no texto. E respigar era recolher o resto, a sobra. E isso, existia uma lei naquela época, que vinha lá de Levítico, de Deuteronômio, né? Que orientava os donos de terra a não colher tudo, para que sobrasse para os pobres, para as viúvas, estrangeiros, para que eles pudessem recolher o restante. Então, isso era uma forma primitiva de proteção social. Né? Perceba aqui que existia uma lei de cuidado, mas também existia concentração de terras. Né? Ou seja, o sistema continua não sendo justo, ele apenas cria mecanismos mínimos para que as desigualdades não destruam completamente quem está na base. Isso continua acontecendo. Né? Tem gente vivendo de sobra de salário. Porque, gente, sobrar salário não é algo que, sobrou, eu vou fazer. Não. Sobrar salário é ruim, no sentido negativo da palavra. Não o que é para fazer, porque quando a gente se organiza, a gente consegue viver, ir fazendo as nossas programações, as nossas viagens, né? E vamos repartir isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos dar a contribuição da igreja, vamos dar a contribuição não sei de onde, vamos pagar as contas, vamos, né, separar as nossas caixinhas aí de despesa. Então, tem muita gente que ainda vive de sobra sem organização nenhuma. Tem muita gente que vive de sobra de tempo, como eu falei lá no começo, sobra emocional, sobra de políticas públicas que não são eficientes, que são insuficientes. E a gente romantizou tudo isso, a gente romantizou porque a gente chama, sabe do quê? De garra, de força, de superação. Tudo isso a gente chama, você conseguiu pagar mais um mês? Nossa, você superou, hein? E aí, talvez a espiritualidade mais honesta seja aquela que entende que caridade sem justiça não transforma estruturas. Porque o projeto de Deus nunca foi apenas evitar que as pessoas morram de fome. Nunca foi. O projeto de Deus é dignidade. O projeto de Deus é dignidade. E dignidade não pode depender da sorte de alguém. Encontrar alguém para doar alguma coisa para a gente. Isso não é dignidade. E continuando a história, Ruth, depois de tudo isso, existe uma outra estratégia de Noemi para que Ruth case com Boaz. Aí esse é um outro ponto que a gente conversa numa outra hora sobre esse ponto, porque é bem complexo e eu acho que vale a pena. Mas aí Ruth casa. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do maternar sozinha. Porque Ruth casa, ela tem um filho, e esse filho, as mulheres falam, nossa, Noemi teve filho, Noemi tem um filho agora. Mas esse filho é biológico de Ruth. O que eu acho bonito é essa coletividade, de entender que maternar sozinho é sobrecarregar a pessoa, né? Entender essa maternidade coletiva, esse maternar coletivo, né? É quebrar essa ideia de uma maternidade individualizada. Mas eu estou falando isso, sabe por quê?
para a gente olhar, principalmente hoje no Dia das Mães, fazer essa leitura da maternidade coletiva, no sentido de que hoje a gente vive dois extremos. A gente vive a romantização da mãe que dá conta de tudo e o abandono real das mães que não têm suporte. E uma das maiores mentiras que contaram para as mulheres é essa ideia da mãe que dá conta de tudo sozinha, né? Porque por trás da romantização, a mãe guerreira existe uma exaustão muito forte escondida ali, né? Porque tem muita mãe cansada, muita mãe escondendo o emocional, tem muita mãe criando filho sem apoio nenhum, tem muita avó sustentando a filha e o neto, ou o filho e o neto, né? Tem muitas mães atípicas, como o Will colocou aqui, que estão lutando sozinhas. Esse exemplo que o Will deu é nítido. Ela está ali tentando recurso, porque realmente, gente, para ter um diagnóstico neurológico para uma criança atípica, uma criança que possa ter TEA, é muito caro. É muito caro. Fazer no particular não é barato. E passar pelo sistema público também é muito demorado. Porque existem várias camadas, vários serviços, várias situações que precisam ser, processos que precisam ser, né, passados. E aí a gente entende que esse cuidado precisa ser partilhado. Precisa ser partilhado. E eu acho que uma das maiores críticas aqui para o nosso tempo é a gente ficar exaltando a força das mães. Mas a gente não questiona o sistema que exige que elas sejam fortes o tempo todo. A gente exalta, acha bonito, é muita força, é muito legal, você é maravilhosa, você resiste, você é resiliente, você... Mas a gente não exige do sistema para que tragam esse suporte para essa mãe. A gente celebra a resiliência, mas não garantimos o descanso. A gente valoriza o amor de mãe, a gente valoriza, mas a gente não está sustentando as condições para que ele seja digno, para que esse amor que a mãe transborda, seja digno. E aí a gente não presta atenção na pergunta, por que tantas mães estão sobrecarregadas o tempo inteiro? E como eu disse, quem decidiu que cuidar da casa, da comida, da roupa, dos filhos, da saúde emocional da família, da responsabilidade disso, cansa até da gente falar de tantas responsabilidades que foram decididas e impostas para a mulher. E muitas vezes, o que a gente chama de ajuda, e eu gosto sempre de frisar na minha casa, meus filhos estão cansados disso, mas eu falo o tempo inteiro. Eu falo o tempo todo. Sou chata. Ai, mas você está chata hoje. Sou chata. Porque essa ajuda, dentro de casa, não deveria ser ajuda. Deveria ser responsabilidade compartilhada. Porque não é ajudar quando a casa também é sua. Não é ajudar quando os filhos também são seus. Não é ajudar quando a comida, a roupa limpa e o cuidado beneficiam a todos da família. E aí talvez eu acho redundante, né? Mas talvez uma das maiores violências silenciosas que nós mulheres vivemos dentro das nossas casas seja justamente essa. Mulheres vivendo jornadas intermináveis, enquanto o descanso masculino ainda é tratado como normal. E aqui não é uma crítica no sentido, eu entendo que esse é uma crítica estrutural, mas a gente precisa entender para que mude isso,
para mudar esse sistema. Porque, meus amigos, homens, eu amo vocês, mas as mulheres de vocês precisam de compartilhar e que vocês tenham corresponsabilidade junto com elas dentro de casa. Né? Lavar uma louça, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso é importante para que você tenha uma mulher saudável em casa. Não é isso? Não é isso, homens? Posso dizer um amém dos homens? Amém. Então é importante ter esse compartilhar, é importante. E aí eu percebo, gente, eu estou indo para o final da mensagem, eu quis descontrair um pouco, porque eu sei que quando a gente fala muito sobre essas relações, pesa um pouquinho, porque eu sei que os homens não gostam muito de escutar isso, né? Mas a gente precisa colocar, porque a gente precisa desse acolhimento. A gente não pode viver e achar que é normal a gente viver cansado o tempo inteiro. A gente não pode viver e achar que todas as tarefas são nossas. Hoje eu conheço vários homens que ajudam, que fazem, ajudam não, que compartilham. Acho que a gente precisa mudar, vamos mudar o verbo. Né? Não tem ajuda, é compartilhar. Muitos homens compartilham das tarefas domésticas com as esposas, mas muitos ainda não. Muitos ainda não. Aqui na nossa igreja não acontece isso, né, gente? Porque acho que todos os homens compartilham de ajuda com as suas esposas, né? Compartilham das tarefas, né, de casa, né? Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Né? Então, diminuiu um pouco o amém, né? Eu também. E aí é importante dizer, gente, que é aí que Deus continua se revelando. É nessas relações, nas relações que sustentam a vida, que é a relação do cuidado compartilhado, que é a relação da presença que permanece, na coragem de continuar amando, mesmo no mundo endurecido que a gente tem, no mundo desigual, no mundo que traz muros em vez de abrir. É importante, porque toda vez que alguém ajuda outra pessoa a continuar vivendo, o reino de Deus acontece um pouco mais aqui na terra, aqui perto da terra. Amém? Amém? E é isso, vamos orar? Deus da vida, Deus que nos acolhe como mãe, né? O nosso colo que nos sustenta, presença que não abandona. Hoje nós lembramos de história de Ruth e de Noemi, duas mulheres marcadas pela perda. Lembramos de pessoas, né, que vivem em insegurança, pela dor, mas também pelo cuidado e pela permanência. E é importante, Senhor, que a gente receba e transforme o nosso jeito de viver, o nosso jeito de compartilhar, o nosso jeito de acolher, porque a gente percebe que muitas mulheres, muitas pessoas que vivem sufocadas, sobrecarregadas, e não conseguem viver, elas vivem sobrevivendo, e a gente não pode normalizar isso, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que nos deu vida em abundância. O Senhor é um Deus que nos traz abundância para viver uma vida integral, para viver, não para sobreviver. E é por isso, Deus, que eu peço por cada uma aqui, cada mulher, cada pessoa que esteja se sentindo nesse sentido, que esteja se sentindo sobrecarregada, que esteja se sentindo cansada, que o Senhor acolha, mas além do acolher, que o Senhor toque a vida das pessoas que estão ao seu redor, da sua rede de apoio, para que elas possam perceber a mulher, a pessoa que está sobrecarregada neste momento e acolha de maneira efetiva.
efetiva. Que hoje, nesse Dia das Mães, as mães se sintam acolhidas nesse sentido. Não só de ganhar presente, porque é muito gostoso, é muito bom a gente ser homenageado, é muito bom a gente ganhar presente, mas eu acho que o nosso maior presente está nesse compartilhar. Nesse compartilhar da vida. E o compartilhar da vida é o compartilhar do peso, é o compartilhar da carga que a gente sente, que é o nosso maior desafio nesse momento na nossa sociedade, Pai. Então nós te pedimos, Jesus, que o Senhor acolha cada uma aqui, que o Senhor acolha cada pessoa nesse momento em nome de Jesus. Amém.